Pai do Senhor, meus amados, Pai do Senhor, a todos. Como nós sabemos, nesse mês de maio temos gravados alguns vídeos em menção do seu mês da mulher, mas muito mais do que isso é falar das mulheres da Bíblia Sagrada. Deixaram um grande legado para cada um de nós, tá? Não digo nós mulheres, mas nós todos seres humanos, tá bom? E eu irei ler aqui no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 19, e diz assim: E Jesus, levantando-se, o seguiu também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia e veio por trás dele e lhe tocou na orla das suas vestes, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo, disse: tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Amados irmãos, esse é um texto sagrado que traz muito ensinamento para nós. Em primeiro lugar, para nós não desistir ou desanimar por qualquer motivo, por qualquer coisa. Essa mulher, como nós vemos, né, a história dela, o milagre que foi feito na vida dela, talvez se fosse um de nós, ou se ela tivesse desistido, teria deixado de receber a sua bênção, o seu milagre, a sua cura, né? Então nós sabemos que essa mulher, ela era uma mulher afastada da sociedade. Ela era uma mulher que não poderia conviver com as outras pessoas. E nós, né? Mas ela, certa vez, ela ouviu falar de alguém, né? E ela resolveu ir atrás. Ela resolveu ir de encontro com esse alguém. E esse alguém é Jesus. E quantas vezes, né? Nós deixamos, às vezes, de ir atrás de um encontro de Jesus, por mínima coisa, por mínimas coisas, às vezes, que ouvimos, ou que alguém falou, ou que alguém fez, nós deixa não já atingir. Mas essa mulher, ela passou 12 anos, não foi 12 dias, 12 anos, padecendo com uma enfermidade, né? Mas nada disso fez ela desistir. Ela gastou tudo que tinha e ainda perdeu a sua dignidade, né? Muitas vezes a gente ouve coisa que chega até o ponto da gente querer desistir, querer parar. Mas quando a gente olha para a história dessa mulher, que na Bíblia ela vai dizer para nós: desistir não é a melhor solução. Desistir não é o melhor escape, mas sim continuar. Ela foi persistente, né? Ela ouviu falar de Jesus. A palavra diz que a Bíblia nos garante que o ouvir, né? O ouvir liberta, transforma. E viver ainda isso é muito melhor, tá, amados irmãos? Diz assim: e aquela mulher tocou diferente. Ela abordou Jesus diferente. Aborda Jesus do teu jeito. Toca Jesus do teu jeito. Não precisa ser igual a ninguém ou fazer igual a ninguém. Sabe por que eu te digo isso? Porque ela trocou Jesus só na orla. E às vezes as pessoas querem se aparecer e quer tocar logo em Jesus, quer ir atrás de algo que às vezes precisa amadurecer, precisa a gente passar por um processo. 12 anos não é 2 dias, é um processo muito grande. Mas ela não desistiu. O que eu digo para cada um de nós nessa manhã: o segredo é não desistir, o segredo é não ficar parado, né? Ela não parou, ela não ficou parada. Ela continuou, mesmo que tinha uma grande multidão na frente, mesmo que tinha muitas pessoas ali, mas ela não parou, ela continuou, ela persistiu, porque ela tinha um objetivo. E tu sabe por que ela não desistiu? Porque ela tinha uma necessidade. Quando a gente tem uma necessidade de algo, a gente vai atrás. Então, para a gente tocar na orla de Jesus, nós temos que entender que nós temos necessidade de Jesus, e nós temos necessidade de Deus, e nós temos necessidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para nós ser fortalecidos e não desistir, para nós não desanimar, para nós não ficar parado. E nós mesmo, que eu não sei se aquela mulher, se ela foi afastando, se ela foi empurrando, ou se ela foi por baixo, ou se espremendo, mas o objetivo dela era tocar na orla de Jesus. Qual é o seu objetivo nesse dia? Qual é o seu objetivo nessa manhã? Qual
qual é a sua intenção, aonde, né, que você quer chegar. Mas pelo menos primeiro toque em Jesus, pede direção para o Senhor, fala com o Papai do Céu, pela oração, pelo jejum, aonde que nós queremos chegar. Ela persistiu, aonde você quer tocar. Jesus, ela só queria apenas tocar na orla de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E ela, quando ela tocou, ela foi curada. Mas Jesus falou, ainda tem mais para você. Eu ainda vou te dar mais. Às vezes você quer curar uma ferida aqui de fora. E o importante é curar por dentro. Jesus disse, vai que a tua fé te salvou. Então quando Jesus diz isso, vai que a tua fé te salvou, curar a alma. Que ela vai entender que era o objetivo certo dela, era esse. Ela fez a coisa certa, porque ela foi atrás no lugar certo. Ela foi buscar na fonte que jorra água viva. Ela foi buscar na fonte que a palavra não volta vazia. Quando a gente vai buscar na fonte certa, ele vai dizer, a tua fé, ela foi curada, tocou na orla. Mas o importante é o encontro de Jesus contigo. O encontro de Jesus teve um encontro, ele com ela. E qual é com quem você está se encontrando? Qual é o encontro que nós estamos buscando? Será que realmente é o encontro de Jesus? Nós possamos buscar esse encontro. Ela se encontrou e Deus disse assim para ela, não tinha acabado ali, quando ela tocou, que ela curou fisicamente. Mas Deus tinha algo para entregar para ela mais ainda. Deus tocou nela espiritual. Será que nós estamos tocando só face a face? E o espiritual, como nós estamos com o nosso espiritual? Deus tocou, quando Deus fala assim, a tua fé te salvou. Quando ela tocou, ela pensou que era só aquilo lá. Mas quando a gente está juntinho, colado com Jesus, tem mais coisa, né? E a outra coisa, os discípulos viram uma multidão. Deus viu só um indivíduo. Deus viu um indivíduo em meio à multidão. E foi quem tocou Jesus. Deus nessa manhã está procurando você, está procurando eu, para a gente tocar em Jesus. Para a gente curar aquilo que está aparente, mas por dentro ele vai falar, tua fé te salvou e a fonte não esgotou. Quando nós buscamos Jesus inteiramente, essa fonte não esgota. Essa fonte continua a cada dia jorrando, né? Quando a gente vê um minadorzinho, louvado seja Deus ali, na roça, a gente vê, vai minando, não acaba a água, não acaba, né? Então Jesus é isso, Jesus que cura. Tocar na orla de Jesus quer dizer curar. Tocar em Jesus, ele vai te curar. Ele vai me curar. Ele vai fazer como nós transbordamos, né? Na presença do Senhor Jesus. Mas essa mulher era necessitada. Para a gente querer tocar apenas na orla de Jesus, nós temos que estar necessitado. Nós temos que estar necessitado, né? É necessitado, não desista, seja necessitado e se aproxime de Deus. Esse é o segredo de tocar na orla de Jesus. Esse é o segredo que Jesus vai estar inteiramente no nosso coração, na nossa mente. Tem um segredo, é tocar na orla de Jesus. Quem já tocou na orla de Jesus nessa manhã? E ela se aproximou tremendo de medo. Louvado seja Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus. Mas havia a cura, ainda não havia sido a cura completa, né? Não era só a hemorragia, era o interior. Como está o nosso interior? Como está o meu interior, o seu interior com Jesus? É isso que é importante para nós. O de fora, Jesus vai curar, ou até um remédio cura. Essa hemorragia, se fosse hoje, até um remédio vai no hospital e cura. Vai tomar uma injeção, cura, toma um comprimido, cura, toma um chazinho, cura. Mas o interior é só tocando na orla de Jesus. O interior, nossa alma, temos que tocar em Jesus. De momento que a gente aceita Jesus, louvado seja Jesus, nós somos revestidos, lavados pelo sangue de Jesus. Para que nós, essas curas, nossa, pode durar o tempo que for, o ano que for. Mas nós persistir, não desistir, porque uma hora essa cura vem. Louvado seja o santo nome de Jesus. Mas precisa a gente tocar. Precisa a gente estar juntinho, se aproximar e você entender que nós somos necessitados, necessidade de estar ao lado do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E Deus ali garantiu, né, a cura dela, foi a fé dela. Deus mandou ela ir embora sem ansiedade, esperar no Senhor, sem ansiedade, pela fé, né, tocando nas vestes de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? E aí ainda diz assim, ó, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Entre a cura de um homem possuído pelo demônio e a ressurreição da filha da menina morta, Jesus diz, mas essa não era a visão de Cristo. Ela esperava, ela parava.
né? Ela podia ter parado, ela podia ter desistido. Mas entre a cura do endemoniado e a ressurreição da menina, Deus disse para essa mulher, ó, a única mulher que Deus chamou de filha na vida foi essa mulher. Na Bíblia, Deus chamou de filha, na Bíblia foi essa mulher. Com intimidade. Tocar na orla de Jesus é intimidade. Tocar na orla de Jesus é necessidade. Tocar na orla de Jesus é cura. Tocar na orla de Jesus é libertação, é transformação, é ser cheio do poder, da graça do Senhor nosso Deus. E aqui eu encerro dizendo, eu agradeço a oportunidade dizendo, toca na orla de Jesus com a tua necessidade, com a tua persistência. Louvado seja Deus, com a garantia que é Deus que faz, Deus que transforma, basta nós tocarmos na orla de Jesus. Agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Senhor. Só gratidão a Deus.